O vídeo que eu vou trazer para você hoje é praticamente uma utilidade pública. Presta bastante atenção nesse vídeo que você vai identificar uma série de defeitos, tá? Que praticamente todos os desenhistas eles apresentam, tá? São erros que inclusive eu já cometi, cometo em alguns momentos, tá? Você comete também, mas é claro que o que vai mudar de mim para você e de outras pessoas é a intensidade que esses defeitos aparecem. E é fundamental que você aprenda a identificá-los e principalmente trabalhe em cima deles, tá? Então presta bastante atenção porque muito disso que está aparecendo aqui são coisas que pegam a gente no dia a dia, durante a nossa carreira como desenhista. E é importante que você se atente porque, querendo ou não, às vezes você tem contato com os melhores materiais de desenho, contato com os melhores professores de desenho, mas se você não trabalha isso, isso vai te boicotando, principalmente minando aí o seu sucesso. Então vou estar pincelando todos eles, tá? Eu já passei por muitos deles assim com grande afinco, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu vi que fez uma diferença enorme na minha trilha e vai fazer para você. Mas para você começar a trabalhar isso, você precisa identificar. E é isso que eu vou trazer para você definitivamente resolver grande parte dos seus problemas. Mas antes aí, deixa eu me apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há mais de 10 anos, tá? Vale já destacar que eu já ajudei centenas de desenhistas a aprender a desenhar. Muitos que saíram aí do nível amador para o profissional. Então, se você quiser fazer como eles, tem o link aqui do nosso curso de desenho online.net, tá? Eu tenho certeza que você vai curtir. Clica aí, é o primeiro da descrição. Então aproveita, deixa o like, tá? Se você gosta de desenho, se você gosta do nosso canal. E destacar também, ó, que se você não sabe, a gente tem vídeo de segunda a sexta, a gente tem live aí na quarta-feira, 7h30 da noite, tá? Onde eu desenho ao vivo, bato um papo com o pessoal, tiro suas dúvidas, enfim, é um bate-papo muito legal. Então, destacar também que a gente tem o Instagram, blog Desenho Online, ok? Então vamos falar aí sobre esses 7 dos piores defeitos de um desenhista, tá? Então vamos começar citando um tipo aí. Achar que sabe quando não sabe. E qual que é o problema disso? Às vezes você tem contato com um curso de desenho, seja presencial, online, tá? Ou às vezes alguém que entende mais de desenho que você, e na hora que ela passa a dica, você se posiciona como se soubesse. Em aula mesmo, né, o professor vai ensinar, o aluno ele acha, porque às vezes ele tem muita informação, porque ele conferiu o tutorial na internet, porque ele baixou o PDF, porque ele tem um livro ali, ainda mais porque o mundo de hoje tem muita informação. Na hora que o professor tenta ensinar, o que acontece? O aluno ele tenta bater boca, então ele projeta a opinião dele, ou às vezes não, ele fica até quieto. O professor fala de um jeito e na hora de treinar, ele faz do jeito que ele acha que é o certo. E o que é bom destacar nisso? Quando você tem contato com um tutorial na internet, é um caminho que às vezes não é o mesmo caminho que o seu professor está tentando te ensinar. Então você tem que tomar muito cuidado. Às vezes são diferentes caminhos que chegam no mesmo resultado. Não é sempre o mesmo caminho não, porque tem diferentes linhas, tá? Inclusive tem que destacar que para cada tipo de desenhista existe uma linguagem. Tem pessoas, por exemplo, que para você ensinar desenho, você tem que trabalhar mais a questão de formas, de uma forma mais relacionada à proporção. Outros batem o olho e já começam a entender. Então, tem linhas de trabalhar que são diferentes. Então, quando alguém te apresentar uma instrução e ela entender mais do que você, tenta primeiro pensar o seguinte: poxa, será que é uma linha diferente? Então, tenta se posicionar com disciplina, né? Até inclusive a palavra disciplina vem de discípulo. Tenta entender que o professor ali é um mestre mesmo, né? Tenta receber a informação. Depois de muito tempo que ele falar ali, no caso, o tempo que ele falou, você treinar e não der certo, aí sim você pode falar: poxa, não deu certo para mim, aí é diferente. Então assim, esse é um ponto que o pessoal erra muito e é um erro grave, tá? Outro erro muito grave é ficar obcecado pela procura de boas marcas de materiais de desenho. Isso é muito comum do iniciante. Às vezes ele sai lá do curso, né, vai comprar os materiais e procura a melhor lapiseira, o melhor lápis, o melhor nanquim e por aí tá. Qual que é o problema disso? Você procurar bons materiais, tudo bem, mas você ficar pensando só nisso, às vezes você gasta mais tempo procurando materiais de desenho, que é uma coisa que eu já vi demais desenhista fazer isso, aluno fazer isso. Acaba que você perde tempo, você não desenvolve o treino ali relacionado ao desenho, e às vezes você fica gastando dinheiro à toa. Já vi lapiseiras com preços absurdos, assim, sendo que às vezes uma lapiseira simples já daria, tá? E por que eu estou falando isso? O pessoal fala: mas o bom profissional ele tem que escolher um bom material. Acontece que muita gente, às vezes nem é profissional
E às vezes o trabalho que está fazendo não precisa nem daquilo, tá? Você vai ver, inclusive, pessoas que são profissionais utilizando materiais mais simples. Mas não estou querendo dizer que isso seja um modelo de exemplo, não. Isso que eu estou te falando é para você tomar cuidado, porque isso suga muito o nosso desempenho, né? O nosso tempo e principalmente o nosso dinheiro, tá ok? Outro erro muito grave dos desenhistas é criar uma guerra psicológica velada entre os próprios colegas desenhistas. E por que eu estou destacando isso? É muito comum de você ver eventualmente um desenhista que é muito vaidoso, tá? Então assim, ele não quer ficar por baixo dos outros desenhistas às vezes. Então o que acontece? Ele fica tentando encontrar um erro no desenho do colega. Então o colega vai lá, faz um desenho bacana, de vez de elogiar, ele vai no erro, tá? Ah, esse traço teu tá muito sujo, ou então tenta baixar a imagem que as pessoas têm dele, né, com relação ao desenho. Então pega o desenho dele, começa a apontar defeito, né, vai nas redes sociais, nos grupos de Facebook e desce a lenha lá nos desenhos do cara. E o que acontece? Isso não agrega nada, isso às vezes até cria muitas confusões, tá? E tem gente que gosta de tumultuar, tem gente que gosta da briga, gosta do circo pegar fogo, tá? Então assim, é um defeito que as pessoas vão alimentando, ele vai crescendo, tá? E atrapalha muito ele no desempenho, no crescimento aí da carreira dele. Então assim, ainda que isso possa parecer assim, isso aí eu não tenho, em alguns momentos isso pode aparecer em algum grau. O que diferencia muitos desenhistas, eu para você, entre outros, é o nível que cada um desses defeitos aparece. Então tem que tomar cuidado, tá? Porque às vezes, né, tem uma história que a gente não sabe, às vezes tem uma rixa antiga e as pessoas começam a se identificar mais com essas nuances, tá? E às vezes esquece que o que está para além do desenho ali são as pessoas, que é o mais importante. Então você tem que tomar cuidado demais com isso, tá ok? Você tem que tomar cuidado para que isso não desenvolva, porque inclusive isso aí é a raiz de grandes problemas até psicológicos, tá? Então tem que tomar cuidado. Então quando você vê um desenho, se ela elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar, mas toma cuidado com o nível que você faz isso. Depois a gente vai falar sobre o quarto defeito, que é uma paixão obsessiva por seus trabalhos, né, por seus desenhos. É tudo bem quando você faz um bom desenho, né? Você guarda numa pasta, toma cuidado, não amassa, deixa limpinho. Aí chega alguém e põe a mão e borra, tá? Ou amassa, tá? Todo mundo que é desenhista sabe que isso é muito ruim. Poxa, você passou 9 horas desenhando ali, né? Fez de tudo para não borrar o desenho, de repente chega uma pessoa, mancha, borra, tá? Bom, primeira coisa, se você quer que não amasse, é bom você avisar, porque o desenho é uma coisa que foge da natureza de outras pessoas, foge às vezes dos treinos que a pessoa está acostumada a fazer, às vezes ela treina outra coisa, nem sabe os cuidados que tem que ter com o desenho. Então se você não avisa ela, provavelmente ela vai meter a mão, vai borrar, vai amassar. É ruim? É ruim. Só que acontece que a gente quer um brigão por causa disso, tá? Igual uma criança mimizenta, birrenta, tá? Então cria todo um barulho por causa daquilo. Se você parar pra pensar, é coisa de criança. Então avisa antes, tá? Mas assim, não tenta ficar tão obcecado assim. Tem gente que, sei lá, se lerdar, deixar até mata o outro por causa disso. Porque às vezes nunca aconteceu, mas tá esperando um momento desse acontecer para partir para cima. Então, depois que você vai desenhando, né, que você vai ficando bom, você vai aprendendo o processo e você fica mais ligado com o saber fazer e não com os materiais em si. Eu mesmo, né, no começo, guardava todos os desenhos. Muitos estão aqui até hoje. Mas depois de um tempo você começa a fazer desenho e você já não começa a ligar mais, porque você sabe que você consegue fazer outro. Mas isso é uma coisa que você vai ter que ir amadurecendo com o tempo, tá? Até hoje, né? Sei lá, eu fiz um desenho, né? Eu tenho um certo apego. E isso vai aparecendo em diferentes níveis para diferentes pessoas. É uma coisa que é bom você lapidar para que você não fique tão obcecado e que isso não faça tanto peso na sua consciência, tá? Então você tem que ser um pouco mais desprendido nesse sentido. Procura desenvolver isso que vai fazer muito sentido para você e muito benefício para você. Outro defeito grave para quem é desenhista é você ser pouco observador. E por que eu falo isso? Geralmente quem é um bom desenhista provavelmente é um bom observador. Então é uma pessoa que pega todos os detalhes, né? Quando vê uma pessoa, às vezes, sei lá, está sentado numa fila, né? Ou às vezes está em pé numa fila, fica observando as pessoas mais para estudar, né? Então, querendo ou não, ele vai trabalhando a memória dele, né? E vai guardando uma série de referências da figura humana. Para quando for desenhar, fica mais fácil. Então, ele observa o andar das pessoas, como é a posição, como é a figura da anatomia humana em determinadas poses, quando está andando, quando está dando soco, quando está
sei lá, levantando a mão, porque na hora que ele for desenhar vai ficando mais fácil. Então ele vai trabalhando isso, a sua memória interna, né? E ele vai guardando uma série de arquivos que quando ele precisar acessar vai ficar mais fácil. Então o desenhista também pode ser a questão da proporção, pode ser a questão da figura. Se ele estiver observando para o mato, por exemplo, né? Ou para áreas verdes, ele vai ver o tom, por exemplo, das folhas, né? Como é o desenho das folhas, tudo isso para que depois ele consiga desenhar. Isso vale não só para coisas relacionadas ao reino mineral, vegetal, animal, como as pessoas também, tá ok? Então tudo isso aí, quanto mais ele puder trabalhar, melhor. É um defeito quando você é pouco observador, tá? Outro defeito grave é o medo de ensinar uma técnica a um colega e ele te ultrapassar. Por que acontece? Hoje em dia as pessoas são muito assim, elas não querem ficar por baixo da outra. Isso aqui é muitas vezes alguém chega e pergunta para você como que faz tal coisa, tá? Às vezes é um colega seu, né, de escola, ou às vezes um colega, sei lá, de algum grupo, de algum curso, e às vezes ele admirou a sua técnica, ele quer aprender a fazer igual. E muita gente às vezes não ensina de medo do colega passar. Mas isso daí é uma questão de competição que é muito mal trabalhada pelas pessoas e muita gente às vezes acaba dando corda nisso e acaba prejudicando. Então o que acontece? Às vezes você tem um segredaço ali que poderia passar para outra pessoa, né? Ia fazer toda a diferença na vida dela, mas você fica segurando. E o que acontece? Uma coisa que é bom destacar. Eu, como professor, falo com propriedade disso porque eu já experimentei muito. Pelo contrário, quando você ensina, você aprende muito mais do que quem está aprendendo. Por quê? Você começa a ter que fazer algumas ligações na sua cabeça que você não tinha feito antes e que te abre portas para entender outras, né, até superiores. Então, quando você está ensinando, você aprende muito mais, tá? Então, assim, esse negócio de ensinar, tudo bem que naquela técnica, aquela pessoa pode até fazer melhor do que você. Mas quando você está ensinando, você está aprendendo por diferentes pontos de vista para tentar entregar, às vezes, para diferentes tipos de pessoas que têm essas diferentes linguagens para aprender. Então, por isso, fica ligado, não tenta alimentar esse negócio de que não vou ensinar que eu tenho medo de ele me ultrapassar. Às vezes você não racionaliza isso, mas você deixa às vezes passar aquele defeitinho que às vezes não quero ficar por baixo dele. Então toma cuidado com isso. Então vamos aí para o sétimo e último motivo, que é você ficar obcecado por um estilo de desenho, ficar só nele e acabou. Qual que é o problema disso? Às vezes você começa a interessar mais por um tipo de desenho que é de um autor específico e você começa a copiar. E como você não começa a ficar ligado em algumas adaptações que aquele autor fez, o que acontece? Você não entende a adaptação que ele fez, porque o mangá é baseado na figura humana. Então a boca era estilizada, mas é baseada na figura humana. O olho é estilizado, mas é baseado na figura humana. E quando um autor desenha a partir de outro autor, a tendência dele é ir alterando alguma coisa. É por isso que você vai vendo até em animes mesmo, quando o personagem está de lado, a boca ela já não começa a aparecer mais na frente, ela já começa a aparecer na bochecha. Então isso é feito de uma forma muito inconsciente, porque ele começa a ser tão fã daquele tipo de autor que ele começa a copiar o erro do cara e não, na verdade, o que ele está tentando ensinar. E isso vai passando, vai passando, vai passando. Por isso que é bom você, por exemplo, sei lá, você está estudando mangá? Estuda mangá e estuda anatomia humana, para você entender o que está acontecendo, tá ok? É natural que você sempre faça um curso, sei lá, de mangá, você estudar mangá. Mas tenta procurar um estudo em paralelo de anatomia humana também, tá? Então, sei lá, você pega um retratista, às vezes o cara estuda só o retrato, desenha só pessoas, mas não estuda anatomia. Na hora que ele vai fazer um desenho ali de memória, ou então fazer o seu OC, a anatomia não sai bacana porque ele só fez aquilo. Por isso que é bom você estudar outros estilos. Se ele vai estudar, por exemplo, cartoon, ele começa a pegar o exagero, né? Aquele trabalho que é feito, né? Sei lá, o personagem vai dar um salto, o corpo às vezes estica, então ele começa a perceber coisas que antes ele não tinha visto e começa justamente a entender na hora de desenhar a figura humana. Então tudo isso, se ele puder trabalhar, né, em paralelo, melhor. Então quanto mais estilos você começa a trabalhar em paralelo, mais chances aí você tem no desenho, né? E mais versatilidade você consegue com o seu traço, tá ok? Então basicamente o vídeo é isso, tá? Esse vídeo aqui é praticamente uma utilidade pública. Porque quando eu comecei a ter contato com o desenho, eu vi que nos alunos, assim, principalmente em mim, tinha uma série de defeitos que freavam o nosso crescimento. Então, para ajudar você a acelerar o seu processo, para você crescer no desenho, é bom que você principalmente identifique
e depois comece a trabalhar. Porque o fato de você identificar não quer dizer que você está trabalhando, tá? O fato de enxergar já é um ponto inicial. Então, esforça para começar a trabalhar, porque são hábitos que a gente gerou durante anos e para você desfazer esse caminho, você vai ter que desenvolver algumas virtudes. Então, é uma coisa, é uma construção, é uma lapidação interna, tá ok? E que vai refletir na sua personalidade, tá ok? Então, a partir de agora, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida, tá? E se você trabalhar isso, você vai colher os resultados para ser cada vez um desenhista melhor, tá ok? Então ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like se você gostou. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim quando eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Lembrar que o nosso canal ele tem vídeo de segunda a sexta, tá? Quarta-feira, às 7h30 é horário de live, tá? E lembrar você que se você não segue no Instagram, segue depois. Blog Desenho Online, tá ok? E lembrar também do nosso curso de desenhoonline.net. Tem o link na descrição aqui. Clica aí e começa já, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.